a mais um dia do nosso ciclo de palestras. Hoje a gente vai receber a nossa professora, Ana Carolina, que vai falar de um tema bastante interessante dentro da reprodução. Ana, seja bem-vinda e boa palestra. Ei, gente, boa noite. O microfone é por causa da gravação. Boa noite, gente. Muito obrigada, pela presença de todo mundo aqui. Eu sei que estamos no encerramento do semestre, tá todo mundo apertado, de trabalhos finais, de provas. Então, ter vocês aqui comigo, é um prazer enorme. Eu fui convidada, pelo grupo Cuidando do Boi para falar um pouco sobre o uso da produção in vitro de embriões bovinos. É um tema que eu gosto muito, eu tenho que policiar, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Então, quando eu estiver dando o tempo aí, vocês sinalizam para a gente encerrar, porque se deixar, eu vou falar até amanhã. Mas o foco da nossa palestra hoje aqui, como eu fui convidada pelo grupo, que está envolvido com temas relacionados com a pecuária, então eu vou falar um pouco mais, sobre a aplicação dessa técnica nos rebanhos bovinos, a aplicação da técnica como uma técnica de melhoramento para a pecuária. Então, a técnica tem outras indicação para a gente usar na pesquisa, indicação no tratamento de algumas infertilidades, mas hoje o foco principal vai ser na aplicação como uma ferramenta de melhoramento genético em bovinos. Bom, essa é a trajetória, que a gente vai seguir nessa palestra hoje. Vamos começar com algumas definições, depois eu vou falar um pouquinho sobre as aplicações e as limitações da técnica de produção in vitro de embriões. Na sequência, eu vou falar um pouco das etapas da produção in vitro de embriões. Pelo que eu estou vendo aqui, a maioria do público são os estudantes da veterinária, mas tem umas carinhas que eu não conheço. Eu acredito que deve ter alguns estudantes também do técnico. E eu vou pedir que vocês interajam comigo, se não estiverem entendendo, me perguntem, porque eu sei que alguns dos estudantes de medicina veterinária já viram boa parte do que vai ser falado aqui em termos de estrutura mesmo da técnica, mas se para vocês não der para entender alguma coisa, é só vocês falarem que eu vou explicar com mais detalhes. E também para os estudantes da medicina veterinária que ainda estão no início do curso, se ficar alguma coisa que não for clara para vocês, é só vocês me interromperem a qualquer momento e perguntar. Ao fim, eu vou falar um pouquinho sobre o panorama, a importância dessa técnica para a pecuária no Brasil e no mundo e, por fim, vamos fazer algumas considerações finais. Bom, então, todo mundo aqui já ouviu falar da técnica de produção in vitro de embriões ou alguém não ouviu falar? Pode ser sincero, gente. Todo mundo já ouviu falar? Já? Bom, então, do que se trata a técnica de produção in vitro de embriões? Eu acredito que não é novidade para ninguém aqui, como todo mundo já ouviu falar, é uma técnica que consiste da gente recuperar ovócitos ou oócitos de uma fêmea de alta qualidade genética e pegar esses ovócitos, levar para o laboratório, submeter esses ovócitos à fecundação. Na sequência, haverá a produção de embriões que serão cultivados dentro do laboratório até que eles estejam no estágio adequado para a gente transferir para uma fêmea, que a gente chama de receptora, que é o mesmo que barriga de aluguel, que vai levar a gestação desses embriões a termo. Então, basicamente, esse é o significado da técnica. Mas para que a gente usa essa técnica? Você sabe? Tem o maior aproveitamento de uma fêmea de alto valor genético? Ter o maior aproveitamento de uma fêmea de alto valor genético. Daqui a pouquinho eu vou explicar melhor um pouquinho sobre isso. Por que a gente aproveita mais a genética dessa fêmea, mas algum fator? Aumentar as chances de sucesso da fertilização? Também aumentar
aumentar a chance de sucesso da fertilização. Vou falar um pouquinho sobre isso também em um dos pontos. Por exemplo, quando a gente tem fêmeas se reproduzindo naturalmente, né, na monta natural ou na inseminação artificial, algumas fases do desenvolvimento embrionário, o embrião é bastante sensível a adversidades, né, e um dos fatores que ele é bastante sensível é a altas temperaturas ambientais. Então, aqui, por exemplo, na região de Salinas, é uma região que a temperatura ambiental é bastante elevada. Com isso, muitas vezes, em períodos de maiores temperaturas, a gente acaba observando uma redução da fertilidade dos rebanhos. Então, menos vacas emprenham. E a técnica de produção in vitro de embriões, ela é interessante porque a gente transfere um embrião mais resistente entre alguns fatores ao calor, por exemplo, e aí a chance desse embrião se desenvolver, a vaca levar a gestação a termo e parir, ela é maior. Então também é um fator relacionado. Mas basicamente, né, a gente utiliza essa técnica como uma ferramenta de melhoramento genético. Então é uma possibilidade que a gente tem de selecionar os ovócitos de uma fêmea de boa qualidade genética. Essa boa qualidade genética pode estar relacionada com fatores, né, marcadores genéticos já conhecidos, ou com o desempenho do animal na fazenda, ou um animal que tem características morfológicas que são de interesse, animal que produz, tem um alto nível de produtividade. Aí a gente vai reproduzir esse animal e também utilizar o sêmen de um touro de alta produtividade também. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre as principais aplicações e limitações da técnica. Então, a técnica de produção in vitro de embriões, por ser uma biotécnica da reprodução, que é, o que significa biotécnica? Né? É uma técnica de reprodução assistida, quando a gente interfere nos eventos reprodutivos naturais. Então, sempre que a gente tem a oportunidade de intervir em um evento, a gente tenta envolver ali todos os fatores que podem prejudicar aquele evento. E dentre os fatores que podem prejudicar esse evento é a possibilidade de transmissão de doenças, né, de patógenos que colonizam o trato reprodutivo da fêmea, ou sêmen contaminado com um micro-organismo que pode transmitir também alguma doença para as fêmeas. Então, quando a gente utiliza essas biotécnicas, a gente tem a oportunidade de controlar as doenças e, com isso, controlando, né, a transmissão dessas doenças nos rebanhos. Além disso, intensifica a capacidade natural, como o Fábio falou, de fêmeas e machos de produzir progênies em um determinado período de tempo. A inseminação artificial, por si só, ela já consegue ampliar bastante, né, a capacidade do macho de produzir progênies. Mas quando a gente associa a inseminação com uma técnica de transferência de embrião, a gente consegue também explorar o máximo da capacidade da fêmea de produzir embriões. A gente tem basicamente duas técnicas de produção de embriões bovinos. Uma técnica que a gente produz o embrião no trato reprodutivo da fêmea, faz um lavado, recolhe esse embrião e transfere para outra fêmea, né, a receptora, a barriga de aluguel. E a técnica de produção in vitro de embriões, que o embrião ele é totalmente produzido no ambiente de laboratório, que a gente chama, né, de produção in vitro. In vitro é o ambiente laboratorial. Então, a técnica de produção in vitro de embriões é a técnica que consegue explorar o máximo do potencial genético das fêmeas, porque ela não depende de ciclos naturais da fêmea. A produção do embrião no trato reprodutivo da fêmea, a gente precisa que ela esteja ciclando normalmente. Em um ciclo estral que ela ia ovular um único folículo, a gente vai administrar hormônios para fazer ela ovular vários folículos. Quantos folículos seriam vários folículos? 15, 30. Você falou que a Nelore vai ter mais de 100. Então, aí está pegando um pouquinho da ideia da produção in vitro de embriões. Normalmente, ela vai ovular ali de 5 a 10 folículos ovarianos, que vão dar origem, em média, a cerca de 5 embriões. E na produção in vitro de embriões, o que a gente consegue produzir por animal?
seção, aí no caso a gente vai fazer a aspiração folicular, daqui a pouco eu vou detalhar a técnica, por seção de aspiração folicular para recuperar ovócitos. Geralmente, quantos ovócitos a gente consegue recuperar em média de uma fêmea por seção de aspiração? O esperado seria, né, aspirar mais ou menos 15 de cada um, total de 30. Mas a literatura fala pra gente que, em média, por seção de aspiração, a gente recupera cerca de 15 a 20 ovócitos. Porque aí a gente está considerando todas as fêmeas bovinas, a gente considera fêmeas bovinas que produzem muitos ovócitos, como, por exemplo, é o caso das Nelore, que foi que eu contei para vocês, que eu tive a oportunidade de trabalhar com uma fêmea Nelore, que em uma seção de aspiração ela produziu mais de 400 ovócitos. Mas a gente tem também vacas da raça holandesa, vacas Angus, que normalmente tem uma produção baixa de ovócitos por seção de aspiração. Então, de forma geral, a literatura fala que a cada seção de aspiração a gente consegue recuperar cerca de 15 a 20 ovócitos. E esses ovócitos, qual que é o percentual de produção de embrião a partir desses ovócitos? 80%? Em média, 30% a 40%. E quantas vezes no ano a gente consegue fazer a aspiração em uma vaca? Quanto? Duas vezes no ano? Não. Aumenta. Bem mais que isso. Você falou que o seu limite biológico eles colocam 15 dias, né? Para descansar, mas poderia ser feita uma aspiração, se não me engano, você coloca 3 dias, poderia fazer uma aspiração. A cada 3 dias, teoricamente, a gente poderia fazer uma sessão de aspiração, porque quando a gente remove todos os folículos ovarianos do ovário na aspiração, cerca de 2 a 3 dias depois a gente tem um novo recrutamento e aí a gente já teria uma nova população folicular de folículos terciários para a gente aspirar. Mas visando, né, preservar a fêmea, para que essas aspirações periódicas elas não comprometam a fertilidade desse animal a longo prazo, normalmente a gente trabalha com intervalos entre aspiração e intervalos seguros de 15 dias. Hoje em dia a gente tem muitas centrais centrais de doadoras, que ela tem animais só para aspiração folicular. Algumas dessas centrais que aspiram bastante as doadoras, eles fazem aspiração e acabam deixando elas descansarem, às vezes um intervalo um pouquinho maior, dependendo da raça, das características inerentes da doadora. Mas a cada 15 dias a gente poderia aspirar essa fêmea. Então vamos tentar fazer conta aí, o professor Antônio que gosta de fazer vocês fazerem conta, vamos ver se está todo mundo treinado. Se a gente aspirar, em média, 15 ovócitos por fêmea, a cada 15 dias, num período de um ano, a gente teria quantos ovócitos? 365. Como? Uma média de um por dia. Uma média de mais ou menos 365 ovócitos. E se a gente considerar aí uma produção de embrião entre 30% e 35%, quanto que daria isso de embrião por ano? 110 embriões. Esse seria o potencial máximo, né, para a gente explorar um animal. Só que na prática, o que geralmente a gente faz? Se é uma doadora ou um animal que a gente utiliza só para aspiração folicular, essas centrais de doadoras, elas têm trabalhado com intervalos de aspiração de 30 em 30 dias e eles, depois aí de cerca de 7 ou 8 sessões de aspiração, eles emprenham essa vaca para preservar esse animal durante um período. Durante a gestação, a gente ainda consegue aspirar a vaca, enquanto a gente, na palpação, ainda consegue pegar os ovários, mas em gestações mais avançadas, o útero e os ovários ficam mais abdominais, a gente passa a não ter acesso mais aos ovários e não consegue aspirar. Então, normalmente a gente vai fazer aí cerca de 6, 7 sessões de aspiração,
vai continuar aspirando esse animal até cerca de 4, 5 meses de gestação e depois a gente dá um descanso para esse animal. De forma que a média geral é produzir cerca de 50 embriões por vaca por ano, com a técnica de produção in vitro de embriões. Então, uma vaca que normalmente produziria uma cria por ano, ela tem o potencial de produzir cerca de 50 progênies, né, por ano. Pode passar? Tem um esqueminha. Pode passar, vai. Então, em condição natural, uma vaca de boa eficiência reprodutiva, ela produziria até uma cria por vaca por ano. E se a gente pensar que essa cria, né, a média de Brasil, é que demoraria cerca de 4 a 5 anos para entrar em produção, além, né, do baixo potencial de explorar a genética dessa vaca aqui, caso ela tenha uma boa genética, a gente vai demorar aí cerca de 4 a 5 anos para a gente ver a produção das filhas, da primeira filha, né, dessa vaca. Enquanto com a produção in vitro de embriões, a gente consegue produzir aí cerca de 50 crias por vaca por ano. E como a gente tem a possibilidade de selecionar tanto a genética da vaca quanto a genética do touro, e normalmente quando a gente trabalha com uma biotécnica reprodutiva, a gente também tem que investir em algumas melhorias, né, em termos de manejo. Com isso, geralmente, as filhas dessa vaca que a gente utilizou para produzir embrião, normalmente elas estarão em produção aí com cerca de 2 anos e meio. Então a gente consegue, utilizando, né, animais adultos, diminuir também o intervalo entre gerações. Eu quero passar mais lá. Bom, então ainda falando, né, sobre as aplicações da técnica, a produção in vitro de embriões é uma ferramenta para multiplicar animais com material genético superior, né, tanto o macho quanto a fêmea, possibilitando, né, a seleção tanto do macho quanto da fêmea, a gente já falou sobre isso, e acelera o ganho genético do rebanho. Aqui a gente está sempre selecionando os melhores aqui, então aqui todo mundo aqui já fez melhoramento genético? Não fizeram melhoramento genético? Então quando a gente fala, né, de um rebanho, no rebanho, de modo geral, a gente tem animais de baixo desempenho, que são poucos animais de baixo desempenho. A maioria dos animais eles têm desempenho intermediário e a gente tem poucos animais também de alto desempenho no rebanho. O que geralmente a gente faz quando a gente utiliza uma estratégia de melhoramento genético de seleção no rebanho? A gente tenta descartar esses animais de baixo desempenho e selecionar os animais de alto desempenho. Então, quando a gente seleciona tanto o macho quanto a fêmea de alto desempenho, o ganho genético ele vai ser muito maior e o intervalo, né, que a gente vai precisar para melhorar, caso o nosso objetivo seja esse, né, a produtividade do rebanho vai ser bem menor. Pode passar, toda hora. Então, geralmente, né, o ganho genético está relacionado com a intensidade de seleção. Quando eu trabalho com produção in vitro de embriões, estou trabalhando com uma alta intensidade de seleção, estou selecionando os melhores, tanto machos quanto fêmeas, e vou trabalhar com uma diminuição do intervalo de gerações. Com isso, eu consigo ampliar ao máximo, né, o ganho genético do meu rebanho. Então, é uma estratégia interessantíssima quando eu quero ter no meu rebanho animais de alto desempenho no menor intervalo de tempo possível. Claro que tem um custo, né? Então, não poderia ter só vantagens. Além disso, a técnica de produção in vitro de embriões, ela possibilita a gente fazer seleção voltada para característica morfológica e características produtivas de interesse. Então, a gente pode selecionar um ou outro, ou os dois. Com isso, eu vou ter um aumento de produtividade, da qualidade dos produtos de origem animal que eu vou produzir. E também, com a produção in vitro de embriões, eu consigo ter lotes mais uniformes. Então, eu vou conseguir produzir mais bezerros ali, da mesma faixa etária, geralmente com o mesmo potencial, no caso de
de bovinos, né, destinados à produção de leite, com o mesmo potencial de produção de leite, normalmente com a mesma taxa de crescimento e o mesmo vale para o gado de corte. E além disso, como eu adiantei para vocês, né, a produção in vitro de embriões ela pode ser também uma ferramenta para a gente tentar melhorar a fertilidade de rebanhos que apresentam uma redução da fertilidade em períodos mais quentes do ano. Esse trabalho aqui é um trabalho que foi desenvolvido nos Estados Unidos. Então, lá no hemisfério norte, a gente tem período de verão ali entre junho, julho e agosto e o período de inverno na época que é o nosso verão aqui, né? Que é dezembro, janeiro, fevereiro, termina em março. Então, aqui o que esse trabalho mostra? Essas duas curvas aqui, uma é com vaca multípara, outra com vaca primípara, e foi demonstrado que utilizando inseminação artificial em tempo fixo, a gente, nesse período de temperaturas ambientais mais altas, era observada uma redução da taxa de prenhez, na verdade, da taxa de concepção, né, do rebanho. Então, a taxa de concepção, que era em média ali em torno, né, para vacas multíparas em torno de 45%, e primíparas em torno de 40%, ela chega ali em torno de 10% nos períodos de maior temperatura ambiental. E quando a gente trabalha com transferência de embrião, né, com embriões produzidos in vitro, que são produzidos em épocas de clima ameno, a gente congela esse embrião e transfere o embrião para essa época de calor mais intenso, um embrião mais resistente ao calor, a gente observa uma elevação, né, da taxa de concepção nesse período. Então, a utilização de embrião também poderia ser uma alternativa para a gente ter partos homogêneos, né, ao longo do ano. Isso é interessante, por exemplo, no caso de sistemas de criação de bovino de leite. Além disso, diferente da outra técnica de produção de embrião no trato reprodutivo da doadora, a técnica de produção in vitro de embriões ela permite que a gente utilize fêmeas pré-púberes, quando que geralmente é a puberdade média em fêmeas bovinas. Os alunos de reprodução têm que responder, ainda dá tempo de ser reprovado, hein? Papo ruim agora, nesse momento, né, no final do semestre. Qual que é a idade, geralmente, a puberdade de fêmeas bovinas? Em geral, porque a gente sabe que as zebuínas são mais tardias e as taurinas são mais precoces. Lembra que a puberdade é a primeira vez que elas manifestam ciclo. Normalmente, a partir de 18 meses, essa é a média brasileira. Então, as fêmeas pré-púberes seriam fêmeas com menos de 18 meses, né, fêmeas que ainda não ciclaram. Então, a gente só consegue colocar a fêmea em reprodução a partir do momento que ela tem o primeiro cio. E, normalmente, esse primeiro cio, ele ainda é um cio de baixa fertilidade, porque o trato reprodutivo não está preparado para uma gestação. A gente geralmente vai conseguir aproveitar, normalmente, a partir do terceiro cio. E, com a técnica de produção in vitro de embriões, a gente consegue utilizar fêmeas mais jovens. Fêmeas a partir de 2 meses de idade, a gente já consegue recuperar ovócitos dela. Na sequência, eu vou até passar para vocês uma reportagem, né, da revista da USP, quando lá na USP nasceu a primeira bezerra produzida a partir de ovócitos aspirados de uma bezerra de 2 meses. Então, quando a doadora de ovócitos tinha 1 ano, ela já tinha filha nascida. Além disso, a gente pode aproveitar a genética de fêmeas gestantes, como eu falei com vocês. Enquanto a gente tiver acesso aos ovários, a gente consegue aspirar. Fêmeas senis, o que são fêmeas senis? São fêmeas velhas que já não apresentam cios mais. A gente consegue aspirar os ovários e produzir embriões a partir deles. Fêmeas imediatamente após a morte. Então, eu tenho uma vaca muito importante ali na minha fazenda, muito produtiva, mas ela se acidentou e veio a óbito. Eu posso fazer a necrópsia desse animal, recuperar os ovários, aspirar esses ovários e produzir embriões dessa vaca. Produzir e transferir esses embriões ou congelar esses embriões para ter banco genético desse animal.
construtivas. Então, que ela ovula, tem a fecundação, mas o embrião ele não consegue descer para o útero. Nesse caso, eu consigo recuperar os ovócitos e produzir embrião no laboratório. Pode passar. Aí a reportagem, né, que eu falei com vocês, do jornal da USP, em 2017, foi em 2017, foi a primeira vez, né, que lá na USP eles conseguiram produzir embriões de bezerras. Então foi relatada aí, a reportagem estava relatando o nascimento de bezerras, filhas de bezerras, né, que na época tinham 2 meses de idade, foram aspiradas e no momento elas já estavam com 1 ano com filhas nascidas. Então, falando desse potencial de reduzir o intervalo entre gerações, e quanto mais a gente consegue reduzir o intervalo entre gerações, maior é o ganho genético que a gente pode ter. Mas, nem tudo são flores, né? A técnica tem inúmeras vantagens, mas ela também tem as suas limitações. Quais que são as principais limitações? A eficiência do sistema de cultivo no laboratório de ovócitos e embriões. Então, a gente falou aqui que, em média, no laboratório, a partir dos ovócitos que a gente recolhe, a gente tem uma produção de embrião de cerca de 30% a 40%. Em condições naturais, qual que seria o esperado de taxa de fecundação? A gente espera em torno de 50%. Né? Também, se a detecção de cio foi bem conduzida, se a inseminação foi feita com a fêmea em cio, se o sêmen era de qualidade, então a gente espera uma taxa de fecundação de 50%. Ou seja, a produção de embrião no laboratório ela é menor do que a produção de embrião em condições naturais. Ela ainda é menor. Outra limitação seria em relação ao número de receptores disponíveis para transferência de embrião. Então a gente tem um grande potencial de produção de embrião, mas atualmente o que falta é barriga de aluguel, fêmea, para a gente colocar, transferir esses embriões. E aí, vocês já estudaram bastante com o professor Antônio, eu tenho certeza, provavelmente foi falado aqui no ciclo de palestras sobre o ciclo pecuário, né? O ciclo da pecuária. Então tem outro fator do ciclo da pecuária que também vai interferir muito com relação à utilização da técnica, porque em determinados momentos a gente vai ter receptoras muito caras no mercado. Isso acaba aumentando o custo da técnica. Então, basicamente, a aquisição e manutenção das receptoras é o que fica mais caro da técnica de produção in vitro de embriões. Além disso, o potencial de criopreservação embrionária, então a gente trabalha bem com o embrião congelado. No finalzinho da palestra, né, se eu não gastar meu tempo todo até lá, eu vou falar um pouquinho do panorama da técnica. Vou falar com vocês sobre o quanto, né, dos embriões que a gente produz a gente consegue congelar. Só contando um pouquinho da minha história, eu gosto muito, né, desse tema, porque foi um tema que eu tive a oportunidade de debruçar meus estudos de mestrado e doutorado. Então, tanto no mestrado quanto no doutorado, eu trabalhei com produção in vitro de embriões. Quando eu fiz o meu mestrado, não vou falar quando, porque senão eu vou entregar minha idade aqui, mas na ocasião que eu fiz o meu mestrado, o tema que nós escolhemos para pesquisar foi criopreservação embrionária, porque na ocasião era o grande desafio da técnica. Apenas cerca de 2 a 3% do total dos embriões produzidos in vitro, eles eram congelados, porque o embrião, quando a gente submetia ele ao congelamento, normalmente ele não resistia, né, à técnica de congelamento, a gente não tinha viabilidade embrionária quando a gente descongelava esse embrião. Atualmente a gente já trabalha com cerca de 50% de embriões transferidos a fresco e 50% dos embriões transferidos congelados. Foi um grande ganho, mas ainda assim a taxa de sobrevivência após a transferência de um embrião congelado, ela é menor do que a taxa de sobrevivência de embrião transferido a fresco. Só tem a vantagem da gente conseguir transferir esse embrião quando eu tiver receptora, então não necessariamente preciso de comprar uma receptora, e além disso eu posso aproveitar a cio natural e também
Eu não sei se vocês sabem, provavelmente todo mundo já fez embriologia, todo mundo já fez aqui, né? Todas as fêmeas, elas nascem com estoque de gametas que vai se desenvolver ao longo da vida. Diferente do macho, que produz espermatozoides ao longo da vida, a fêmea não. Ela já nasce com estoque de gametas que vai desenvolver ao longo da vida. E aí, tudo começa com a gente pegar esses ovócitos que estão armazenados no ovário da vaca e levar para o ambiente do laboratório. Então, a primeira etapa é a obtenção dos ovócitos. Na sequência, a gente vai submeter esses ovócitos à maturação para que eles estejam preparados para a fecundação. A próxima etapa é a fecundação, depois o cultivo dos embriões e, por fim, a gente vai transferir esses embriões a fresco ou congelado. Então, aqui mostrando, né, ovários, que também eu acredito que todo mundo, pelo menos da veterinária, já viu os meninos do técnico, não sei se já viram um ovário, mas esses aqui são ovários de vacas. E nesses ovários a gente tem aqui um ovário só com pequenos folículos e aqui um ovário com uma estrutura protuberante aqui, de cor alaranjada. Que estrutura é essa? É um corpo núcleo. Então, nesses ovários, a gente vai buscar esses pequenos pontinhos pretinhos aqui, que são os folículos ovarianos, folículos terciários. Então, são esses folículos que a gente vai aspirar para levar para o ambiente do laboratório para trabalhar com eles. Volta só um. Aqui a gente tem um corte histológico, né, do ovário, mostrando esses folículos. Então, aqui está o folículo com manto, né, uma coleção de líquido, e ao centro a gente tem o gameta, né, que é o ovócito, que é essa estrutura aqui que a gente vai trabalhar com ela para produzir embrião. Agora pode passar. Para a gente fazer a recuperação desses ovócitos, geralmente a gente tem diversas técnicas, mas para a gente aproveitar uma fêmea que integra um sistema de produção que não foi abatida, a gente vai utilizar a técnica de aspiração folicular guiada por ultrassom, que normalmente a gente utiliza a abreviação de OPO, que é isso que eu expliquei para vocês em inglês. Para a gente conseguir funcionar os ovários da vaca para recuperar esses ovócitos sem que a gente cause lesões, incômodos para esse animal, a gente vai fazer da seguinte forma. Aqui a gente tem uma estrutura que que o objetivo dela é nos ajudar a conduzir a proba ou transdutor do ultrassom até o fundo de saco da vagina, sem que a gente precise inserir nossa mão lá para evitar que a gente contamine, né, a vagina da vaca. Então a gente vai encaixar aqui o transdutor do ultrassom nessa estrutura rígida e acoplar esse transdutor também no sistema de agulha ligado a uma bomba de vácuo. Aqui está o guia de aspiração folicular aberto e aqui ele fechado. Pode passar. Aí o que a gente vai fazer na sequência? A gente vai inserir esse guia de aspiração folicular na vagina da vaca, vai levar ele até o fundo do saco da vagina e aí nós vamos fazer a palpação retal para pegar o ovário e posicionar próximo ali ao transdutor, à proba do ultrassom. Então a gente insere esse guia de óculo e aí depois faz a palpação e pela tela ali do ultrassom a gente vai identificar os ovários, os folículos ovarianos e aí com a outra mão a gente vai movimentar o sistema que está acoplado ali, uma agulha acoplada no sistema de vácuo. Aí aqui é a representação, a palpação, segurando o ovário e a gente vem aqui com o guia de aspiração que foi inserido pela vagina, posiciona o ovário próximo dele e com a outra mão a gente vem movimentando a agulha para fazer a aspiração. Na sequência tem um videozinho rapidinho que mostra como que é feita a aspiração. A anestesia epidural para não causar nenhum desconforto para o animal.
esses ovócitos, né, que foram aspirados, eles são colocados num tubo plástico e levados para um ambiente de laboratório para que um técnico ele veja aquele fluido recuperado e identifique os ovócitos ali presentes naquele fluido. Aqui, como eu falei com vocês, eu adiantei um pouco, né, alguns pontos que estão apresentados aqui sobre a quantidade média de ovócitos que normalmente a gente consegue nas aspirações. Esse é um trabalho que o grupo de pesquisa que eu fiz parte lá na UFMG a gente desenvolveu utilizando dados na época de um dos maiores laboratórios de produção comercial de embrião, que era In Vitro Brasil, que hoje foi comprada pela BS, né, faz parte da BS. Então, na ocasião, a gente tentou estimar, né, para ver se de fato que era relatado na literatura era o que a gente identificava nas condições de Brasil. E aí a gente observou que, com relação às vacas taurinas, em média a gente consegue recuperar por sessão de aspiração cerca de 11 ovócitos e vacas ebuínas cerca de 21 ovócitos. Pode passar. E aí, nesse trabalho, né, a gente fez a recuperação média de ovócitos por raça, segmentado por raça, mostrando que há uma grande variação de raça para raça. Então, a gente tem algumas raças, como eu falei com vocês, que é a raça holandesa, e hoje, né, a gente trabalha muito com ambos também, que na época não trabalhávamos tanto, que geralmente são raças que a produção de ovócitos é baixa, e a gente tem raças que têm uma produção de ovócitos mais alta, como por exemplo no caso a Nelore, apesar de que nesse trabalho a gente não encontrou uma quantidade média de ovócitos tão alta para a raça Nelore. Pode passar. Outra forma, né, da gente recuperar esses ovócitos seria pegar os ovários do matadouro e fazer a aspiração com seringa e agulha. Mas geralmente, né, aqui no Brasil, comercialmente, a gente utiliza muito pouco essa técnica, ela é utilizada mais para pesquisa. E aí, após recuperar esses ovócitos, junto com o líquido folicular, a gente leva esse líquido para o laboratório e vai procurar ali no líquido folicular os ovócitos, né? Para quem nunca viu um ovócito, mas como vocês falaram, como muitos já fizeram embriologia, provavelmente vocês devem ter visto pelo menos foto, esses aqui são os ovócitos de fêmeas bovinas. Pode passar. Aí, na sequência, após a gente identificar, né, rastrear, procurar ali no líquido folicular os ovócitos, a gente vai classificar esses ovócitos quanto à qualidade deles. Do que consiste essa classificação dos ovócitos quanto à qualidade? A gente vai avaliar a quantidade de células foliculares, né, especificamente as células da granulosa que ficam em torno do ovócito, a quantidade de células foliculares que tem em torno desse ovócito, que a gente chama de células do cúmulo zoóforos, e como está o citoplasma desse ovócito. Pode passar. E aí a gente vai classificar esses ovócitos com relação à qualidade em grau 1, que é a melhor qualidade de ovócito, grau 2, grau 3 e ovócitos desnudos. Normalmente a gente submete a produção de embrião ovócitos grau 1 e grau 2. Os outros, normalmente, a gente não utiliza para produzir embrião, são ovócitos de baixa qualidade. E aí, por que normalmente a gente classifica esses ovócitos quanto à qualidade? Porque a gente observa, né, no laboratório que os ovócitos de melhor qualidade, eles têm melhor desenvolvimento, clivagem são as divisões embrionárias e blastocisto é o estágio final do desenvolvimento embrionário no laboratório, que é o estágio que a gente vai transferir esses embriões. Então, quanto melhor a qualidade dos ovócitos, maior a taxa de desenvolvimento e maior a produção de blastocistos. Bom, depois da gente identificar os ovócitos, classificar, selecionar aqueles de melhor qualidade, a gente vai colocar esses ovócitos em gotinhas de meio de cultivo, em placas de Petri, e pode passar na sequência. E depois vamos colocar esses ovócitos numa estufa incubadora que ela reproduz o ambiente da
da tuba uterina, que é quando esse ovócito vai ficar, né, após a ovulação. E aí, esses ovócitos eles vão ser mantidos nessas condições por cerca de 18 a 24 horas. Pode passar. E aí, na sequência, a gente vai fazer a fecundação desses ovócitos. Para fazer a fecundação dos ovócitos, a primeira coisa que a gente vai fazer é escolher o sêmen que a gente vai utilizar. Então, pode passar. A escolha do sêmen, ela é, digamos assim, uma das etapas da produção de embrião que a gente tem uma maior opção, uma maior variedade de opção de escolha. Então, dentro ali de determinada raça, é como se a gente chegasse ali nas gôndolas do supermercado para comprar um salgadinho. Eu tenho um corredor inteiro de salgadinho para escolher. Então, a gente tem ali a possibilidade de escolher um sêmen com as características, né, com as características que são mais interessantes ali, para corrigir alguma característica morfológica na minha vaca, para melhorar a produção, ou até mesmo, dependendo da quantidade de ovócitos, eu posso utilizar até mais de um sêmen para inseminar ovócitos de uma mesma vaca, já que eu preciso de um espermatozoide para cada ovócito e normalmente eu produzo em média ali cerca de 15 ovócitos por vaca. Então, após escolher, eu vou descongelar a dose de sêmen, normalmente a gente trabalha com sêmen congelado, e eu vou fazer uma avaliação para ver a qualidade desse sêmen. Pode passar. E aí, o que eu avalio na qualidade desse sêmen? Eu vou avaliar a motilidade, que é ver quantos espermatozoides tem vivos e quantos tem mortos na amostra. O vigor, que é a velocidade que esse espermatozoide ele consegue se deslocar no campo. A morfologia, para ver se tem algum defeito espermático. E a concentração espermática, para eu ver a dose de sêmen que eu vou precisar de utilizar para fecundação. E aí, na sequência, após fazer essa seleção espermática, eu vou ajuntar o sêmen com os ovócitos que já estão maturados para fazer a fecundação. Pode passar. Então, após cerca de 18 horas que vai haver a conjugação dos espermatozoides com os ovócitos, esses possíveis zigotos, né, que são embriões de uma única célula, eles vão ser removidos daquele meio de fertilização e colocados no meio de cultivo. O meio de cultivo de embrião vai ser um meio enriquecido com nutrientes, com antimicrobianos, com tamponantes, né, porque o embrião inicial ele vai permanecer ali por cerca de 7 dias. Então, essa etapa é a etapa mais longa do processo de produção in vitro de embriões e também a mais complexa, porque eu vou ter ali embriões em vários estágios de desenvolvimento. Em cada estágio ele tem uma necessidade diferente. Então, eu vou ter ali desde uma estrutura, né, pós-fecundação, o ovócito com a formação dos colonúcleos feminino e masculino, depois um embrião, né, que seria o zigoto, embrião de uma única célula, embrião de 2 a 8 células, mórula, e o blastocisto, que é o estágio final do desenvolvimento. Pode passar. Então, esses meios de cultivo para os embriões, eles têm que ter substratos de alta eficiência metabólica, então nutrientes para o desenvolvimento dos embriões que gerem muito pouco metabólicos, né, para não interferir com a qualidade do meio que esses embriões vão ficar ali durante cerca de 7 dias. Que eu tenha estratégias para remover esses metabólicos, excessos metabólicos, para não interferir com o desenvolvimento do embrião, que seja um meio com bom custo-benefício, né, ele não pode ser caro demais, e que tenha como componentes básicos água, fonte de energia, aminoácidos, sais, que são responsáveis por manter a osmolaridade e o pH desse meio. Aí, durante o cultivo, normalmente a gente faz algumas manipulações para observar se o desenvolvimento dos embriões estão adequado. Normalmente, no
dia 2 ou 3 de desenvolvimento, a gente avalia a taxa de clivagem embrionária para ver se aquela estrutura que tinha um único citoplasma que a gente submeteu ao cultivo, se ela está se dividindo. Então, dependendo ali do dia que a gente vai fazer a clivagem embrionária, a gente vai encontrar estruturas de 2, 4, 8 células. E aí a gente faz a avaliação da taxa de clivagem, a gente observa quantas estruturas se dividiram e quantas não se dividiram, e a gente estima essa taxa de clivagem, que é um dos parâmetros de desenvolvimento e qualidade embrionária. E depois, no 7º dia de cultivo, a gente vai avaliar a produção dos embriões, que é o estágio que a gente espera ter blastocisto. Aí a gente vai ver a quantidade de embriões que foram produzidos, o estágio de desenvolvimento desses embriões, então o ideal é que todos estejam no estágio de blastocisto, e a qualidade desses blastocistos. Pode passar. Então, aqui só uma demonstração, né, da avaliação do estágio de desenvolvimento embrionário, mostrando qual é o estágio característico de cada dia de desenvolvimento em bovinos. Então, no dia 5 a gente tem mórula. Se quando eu avalio no dia 7 tiver muita mórula, teve algum problema no meu cultivo que atrasou o desenvolvimento desses embriões. No 6º dia de desenvolvimento eu tenho blastocistos iniciais, no 7º dia o blastocisto, e com 8 a 9 dias eu tenho o blastocisto expandido ou eclodido. Então, o ideal é que a maioria das estruturas elas estejam no estágio de blastocisto, que seria o correspondente ao 7º dia de desenvolvimento. Além disso, eu vou avaliar os embriões quanto à qualidade. A qualidade dos embriões ela vai estar relacionada com a estrutura do embrião, se ela é característica de um blastocisto, e a característica das células, se elas são esféricas, se elas têm a coloração característica da espécie, e a quantidade de células que eu tenho na massa embrionária e a quantidade de células que eu tenho ali na região do trofoblasto, ou entre a zona pelúcida e o trofoblasto, que normalmente são células inviáveis. O ideal é ter poucas células extrusas ou extrusadas, que são essas células inviáveis que ficam entre o trofoblasto e a zona pelúcida. Pode passar. Então, aqui, né, mostrando como que a gente faz a classificação dos embriões por qualidade. Tudo isso é padronizado no manual da IETS, né, que é a Sociedade Internacional de Tecnologia de Embriões. Então, a forma que a gente classifica aqui no Brasil, o técnico ou pesquisador dos Estados Unidos, da China, do Japão, eles fazem a mesma classificação, porque isso é padronizado no manual da Sociedade Internacional de Tecnologia de Embriões. Bom, e aí depois que a gente faz a contagem, a classificação do estágio de desenvolvimento e da qualidade, a gente vai selecionar esses embriões para transferir ou para congelar os embriões para transferir no momento oportuno. Se eu tiver produzido muitos embriões, eu puder transferir embrião a fresco e congelar o embrião, qual embrião vocês acham que vocês escolheriam para congelar? Os melhores embriões ou os piores? Oi? E aí, gente, melhor ou pior? Por que pior? Talvez você passar alguma capacitação, alguma coisa ali, não consegue melhorar. Não tem risco de perder os melhores. Você acha que o congelamento poderia ter o potencial de melhorar o desenvolvimento embrionário? Eu acho que é o contrário. Quem falou que isso teria que ser os melhores? Melhor. A seleção do envasamento. Aí você vai escolher se vão ser transferidos, se vão ser congelados. Isso. Aí no caso eu escolheria os melhores para ser transferidos e os piores para ser congelados, porque a taxa de sobrevivência de embriões congelados é melhor. Mas aí se a taxa de sobrevivência do embrião congelado é pior. E você já vai congelar os embriões de pior qualidade. Você espera ainda ter alguma gestação a partir desse embrião congelado? E meiamente. Meiamente. Geralmente, quando a gente tem uma produção de
embrião com embriões para transferência a fresco e para o congelamento. A gente pega os melhores e congela, porque o congelamento é um estresse para aquele embrião. Se a gente pegar um embrião que já tem baixa qualidade, ele tem baixo potencial de se desenvolver após congelamento e descongelamento. Agora, se a gente pega, como a gente sabe que a taxa de desenvolvimento embrionário do embrião fresco é melhor que o do congelado, se eu transfiro um embrião não tão bom, fresco, a chance dele desenvolver é maior do que se eu transferisse, se eu, por exemplo, congelasse um embrião ruim. Aí, se eu congelar um embrião ruim, a chance desse embrião se desenvolver ela é muito pequena, muito baixa. Então, se a gente tiver a oportunidade de escolher, a gente escolhe os melhores para congelar e transfere os não tão bons. E se tiver produzido muito embrião, aqueles embriões ruins de fato, a gente descarta. Pode. Bom, então para transferir esses embriões, a gente precisa das receptoras, que são as barrigas de aluguel. E é importante que esses animais, eles sejam animais saudáveis, de boa condição corporal e que tenham trato reprodutivo também rígido, sem contaminação, um animal que não tem histórico de problemas reprodutivos, para ter mais chance também dessa gestação e aborto. Pode passar. Depois de selecionar esses animais que vão gestar os embriões, eu vou submeter esses animais a um protocolo de sincronização do cio, sincronização da ovulação e do cio, porque para que eu tenha um sucesso na transferência de embrião, eu preciso de colocar o embrião no trato reprodutivo da receptora, a receptora ela tem que estar no mesmo momento correspondente ao desenvolvimento do embrião. Ou seja, se eu transfiro um embrião de 7 dias de desenvolvimento, a receptora ela tem que estar cerca de 7 dias após a ovulação. Então, se não houver sincronia entre o estágio do ciclo estral que a receptora está com o estágio de desenvolvimento do embrião, a chance dessa gestação ter sucesso aí cerca de 9 dias antes de eu começar a produzir o embrião. No dia que o ovócito chegar no laboratório, para ser correspondente ao dia que ela estaria ali próximo de ovular. Pode passar. Pode passar. Bom, depois que essas receptoras, então, elas foram sincronizadas, elas estão no estágio adequado do cio, eu vou fazer a transferência dos embriões para o trato reprodutivo da receptora, que vai acontecer no dia 17 após o início do protocolo hormonal da receptora ou no 7º dia após a ovulação dessa receptora. Pode ir. E aí, o fim do processo seria a confirmação da gestação. Então, eu vou fazer o diagnóstico de gestação. Normalmente, quando eu utilizo a técnica, eu faço 2 diagnósticos. Eu faço um diagnóstico precoce para ver se a fêmea está gestante, ali em torno de 30 dias. E depois, eu faço um diagnóstico confirmatório, com mais ou menos 60 dias. Esse diagnóstico confirmatório ele é feito nessa etapa por 2 motivos. O primeiro motivo é que até os 45 dias a mortalidade embrionária é alta. Então, quando eu faço o primeiro diagnóstico com 30 dias, a chance de ter perda gestacional após esse diagnóstico confirmatório ele é grande. Então, eu tenho que fazer o diagnóstico de gestação novamente para confirmar se não houve mortalidade embrionária. E com 60 dias eu consigo fazer a sexagem embrionária. Eu consigo já ver se o embrião ele é do sexo masculino ou do sexo feminino, e essa informação ela agrega valor aí pro meu trabalho. Pode passar. Gente, já estamos finalizando, tá? Eu acredito que o conselho de no máximo 5 minutos a gente encerra. Bom, então agora vamos encerrar falando um pouquinho sobre o panorama dessa técnica no Brasil e no mundo. Pode passar na sequência. Bom, esse primeiro gráfico aqui, ele foi tirado do
do boletim anual que a IETS, né, que é a Sociedade Internacional de Tecnologia de Embrião, faz. O pesquisador responsável por fazer essas notificações, ele é um brasileiro, o professor João Henrique Viana. Ele é professor e também pesquisador da Embrapa, Recursos Genéticos. Então, ele é responsável por captar esses dados, né, no mundo inteiro. Então, aqui, esse gráfico ele mostra do total de embriões que foi produzido no mundo, que é essa linha preta aqui, contínua, quantos foram de embriões produzidos in vitro, que é a linha pontilhada, né, com os pontinhos, e quantos foram de embriões produzidos em vivo, que é essa linha com tracinhos interrompidos. Então, aqui foi feito um acompanhamento do período de 2003 a 2021 e o que foi observado que ali, mais ou menos em 2015, houve uma inversão da técnica mais utilizada, que antes era a técnica de produção de embriões em vivo, e a partir de 2015, a técnica de produção in vitro de embriões ela despontou e apresenta um crescimento bastante acelerado desde então. Então, atualmente, né, a técnica mais utilizada para produzir embriões no mundo. Só para vocês saberem, né, nesse último boletim que foi publicado no início de 2023, com dados de 2022, em 2022 foram produzidos cerca de 1.900.000 embriões no mundo inteiro, e embriões produzidos in vitro foi cerca de 1.500.000 embriões, ou seja, 80% dos embriões produzidos no mundo atualmente são embriões produzidos in vitro. E de 2020 para 2021, a produção de embriões in vitro ela cresceu 31,5%. Foi um dos maiores crescimentos, né, já apresentados até o presente momento. Esse é o percentual de crescimento de produção de embrião. O percentual de transferência de embrião foi ainda maior do que esse, foi cerca de 33%. Bom, aqui também, né, dados retirados desse boletim da IETS, né, cujo autor é o professor João Henrique Viana. Ele fez um panorama da produção in vitro de embriões no ano de 2021, e aí a quantidade de embriões produzidos em cada região do país. E eu gostaria de destacar aqui para vocês que as regiões que têm maior destaque de produção in vitro de embriões é a América do Norte e a América do Sul. Eu não sei se vocês sabem, mas por muitos anos o Brasil foi o campeão mundial de produção de embriões produzidos in vitro. Mas em 2019 os Estados Unidos passou a gente. Então aqui esse percentual da América do Sul é basicamente representado pela produção de embrião do Brasil. Então assim, a gente vê muito os nossos defeitos, mas a gente tem que valorizar também o que a gente tem de bom. Inclusive, mundialmente, os brasileiros eles são conhecidos como profissionais que detêm a técnica de produção in vitro de embriões. Eu tive uma oportunidade, uma experiência no exterior, eu fui para Costa Rica para fazer um treinamento com o pessoal de uma central de reprodução lá, para eles fazerem ajustes, né, relacionados com a produção in vitro de embriões, e eles acham assim, que o brasileiro é a referência de conhecimento quando se trata de produção in vitro de embriões. Eles estão coladinhos lá com os Estados Unidos, mas todo mundo quer brasileiro quando se fala em melhorar a produção de embrião. Inclusive, lá nos Estados Unidos, a Tati está aqui, né, ela trabalha com um profissional brasileiro que está lá nos Estados Unidos. Grande parte dos profissionais envolvidos com a produção in vitro de embriões nos Estados Unidos são brasileiros, não sei se você sabe. Grandes laboratórios são americanos, né? Os CEOs, né, quem está à frente desses laboratórios são brasileiros, laboratórios de brasileiros no exterior, laboratórios brasileiros que têm franquia nos Estados Unidos. Então, aqui essa produção na América do Norte também tem muito dedinho nosso lá. Então, aqui nessa tabela estão apresentados o total de embriões produzidos
de leite de corte. No Brasil, no início da utilização da técnica, a gente usava mais embriões em gado de corte. Atualmente, a gente, com o tempo, né, o gado de leite acabou ultrapassando a utilização de embriões de corte. Recentemente, houve essa nova inversão de produção, né, de embriões de corte, superando a produção de embriões de leite. E aqui mostrando a quantidade de embriões transferidos totais. Então, apesar da América do Norte produzir, ser o maior produtor de embriões in vitro, o Brasil é o país que mais transfere embrião. Então, aqui os Estados Unidos produzem cerca de 760 mil e transferem só cerca de 450 mil, enquanto o Brasil produz cerca de 690 e transfere quase todos os embriões. Então, com relação ao número de embriões transferidos, a gente ainda se destaca no cenário mundial. E aqui, com relação, né, à transferência de embriões frescos e congelados, como eu falei com vocês, já está bem próximo a transferência de embrião fresco e embrião congelado. Pode passar. E aqui, nesse mesmo trabalho, né, nesse boletim, a IEX ela fez um comparativo dos 20 países que mais utilizam transferência de embrião, né, que utilizam com mais intensidade transferência de embrião. E aí, esse ranqueamento ele foi feito com relação ao número de embriões comunicados, né, o número de embriões produzidos que são notificados e o tamanho do rebanho de cada país. Aí, pode passar, Tati, que eu vou destacar os Estados Unidos, que ele está em primeiro lugar no ranking, produzindo ali, esse aqui é a produção total de embrião, tá? Soma a produção de embrião in vitro e a produção de embrião em vivo. Então, cerca de 800 mil embriões produzidos, com um rebanho de cerca de 90 milhões de fêmeas bovinas. Nesses 90 milhões de fêmeas bovinas, cerca de 85% dessas fêmeas, eles transferem embrião para as fêmeas. Aí aqui o Brasil, ele produziu, né, em 2021 cerca de 450 mil embriões, transferiu, aliás, cerca de 450 mil embriões. Ele tem um rebanho, o maior rebanho bovino do mundo. Então aqui, em relação ao ranking de rebanho, o Brasil está em primeiro lugar, os Estados Unidos estão em terceiro lugar, tem o terceiro maior efetivo bovino. E olha o percentual de fêmeas que é utilizado na transferência de embrião, apenas cerca de 20%. Então, com isso, apesar do Brasil ser o primeiro no ranking, ter o maior rebanho bovino, ser o segundo país que mais produz embrião, ele cai para a 16ª posição, porque transfere embrião com um percentual muito pequeno de fêmeas bovinas. O que a gente pode tirar de conclusão aqui desses dados apresentados para fazer o fechamento da palestra? Tem espaço ainda para trabalhar com embrião. Tem espaço demais para trabalhar. Então, quem tem interesse pela área, está na hora de achar o seu nicho aqui, porque é um mercado latente, tem muita oportunidade de trabalho. Então, a gente tem 80% dos animais que a gente ainda não insemina, não transfere embrião, para a gente conseguir conquistar e sabendo, né, do potencial de melhoramento genético que a técnica de transferência de embrião ela pode alcançar. Aí pode passar, tá? Bom, então, para quem tem interesse na área, só para vocês saberem, normalmente, nessa área de produção in vitro de embriões, a gente tem profissionais que atuam em várias etapas da produção.
nas etapas de maturação, fecundação e produção dos embriões. Tem a pessoa que trabalha para transferir os embriões, e essa pessoa normalmente ele faz o exame ginecológico, tanto das doadoras quanto das receptoras, sincroniza as receptoras, né, faz o protocolo hormonal na receptora, transfere o embrião, depois faz o diagnóstico de gestação precoce e confirmatório. Normalmente a gente tem as pessoas que trabalham nas centrais de receptora. Hoje em dia a gente tem isso setorizado, né? Então às vezes é difícil manter tantas fêmeas na minha propriedade, tantas barrigas de aluguel. Eu vou contratar uma central de receptora, e aí tem os veterinários, né, responsáveis, e a central de doadora, que é onde tem os animais de melhor qualidade genética. Deixa eu passar. Bom, gente, então, o que eu gostaria de trazer para vocês é isso. Eu avisei, né, que eu falo demais, tentei correr, mas espero que tenha atendido ali a proposta das palestras do grupo, né, tenha atendido a expectativa de vocês. Agradeço por terem ficado aqui até agora, em véspera, né, de encerramento de semestre. Então, para a gente finalizar como considerações finais dessa palestra, eu gostaria que vocês levassem os seguintes pontos. Que, com relação à utilização da produção in vitro de embriões em bovinos, é uma técnica que já está bastante difundida, mas a gente ainda tem muito que melhorar com relação à produção dos embriões no laboratório. Então, a gente ainda trabalha bastante nas pesquisas relacionadas com maturação, com cultivo dos embriões, para tentar entender por que a gente está ali próximo dos 30% a 40% de produção de embrião e não junto com os 50%, que seria igual à capacidade natural das fêmeas. A gente precisa, né, de pensar no mercado que a gente tem para abraçar aí, que seria esse mercado que a gente falta alcançar. 80% das fêmeas bovinas que não estão sendo inseminadas ou transferindo embrião. Então, precisamos, né, de pensar na necessidade de aumentar o número de especialistas treinados para realizar as técnicas. Então, não é só querer trabalhar, né, gente? É se capacitar para você ter a formação técnica necessária para realizar as atividades. É preciso também a gente trabalhar na extensão do serviço de transferência de embrião para os produtores, distante ou pelo custo da produção, da transferência de embrião, que pode ser caro para eles. A gente precisa sempre, né, de pensar de forma prática em aprimorar os produtos, os protocolos, visando a praticidade, a eficiência e a relação do custo-benefício, né? Então, isso aí é uma preocupação bastante intensa, né, dos envolvidos com a produção in vitro de embriões para bovinos, é deixar a técnica cada vez mais acessível para os rebanhos comerciais, então trabalhar na diminuição do custo e aumentar a integração das universidades, institutos de pesquisa, dos